Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para um episódio, a gravação do 6º episódio do nosso podcast Amplificador. Me chamo Felipe Portela, como já disse, falo em nome da Dom, né? E ao meu lado divide a bancada comigo o Ivanildo, muita alegria. Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos. E a gente está aqui reunido nessa parceria da Dom com a Rádio Olinda, para a gravação desse podcast que objetiva amplificar a voz do católico para o mundo. É a gente sair e além das portas da igreja, né? Que diz respeito à origem, inclusive, da Dom mesmo. É isso que nos inspira. E o podcast é mais um braço, enfim, para a gente executar para a gente exercer essa missão no mundo, tá? E agora vamos ao nosso convidado, esse meu irmão de caminhada aí muito próximo, padrinho de casamento meu também, isso. Viu? Faltava falar isso. Enfim, ele que veio de Sertânia, tem 23 aninhos, está se formando mês que vem em medicina. Se Deus quiser. Amém. E que é católico de berço, mas vai explicar essa história muito melhor para a gente aqui, nesse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter agora. Seja muito bem-vindo, Luiz Abel. Muito obrigado. Ele sempre diz na carreira, quando ele veio fazer, como é o nome do homem? Luiz Abel. Abel. Pronto. Tem verdade. Luiz e tem Abel no nome. Né? É verdade. Aí ele vem desde na carreira, Luiz Abel. Eu sou Luiz Abel. Isso. Cacuete, meu. Posso detonar? Pode. Já posso ir na sabatina também? Oxe, bote quente. Luiz Abel, como é que a religião surge na tua vida? Como é que entra essa realidade da vida religiosa? Conta pra gente. Bom, antes de tudo, quero cumprimentar o pessoal aí que está chegando no podcast, agradecer a Portela e a Dom pelo convite, a Ivanildo e a Rádio Olinda pela recepção. Falando um pouquinho como a religião entrou na minha vida, como Portela falou, acho que o catolicismo sempre foi de berço da gente, sempre tive uma educação baseada nisso, estudei em colégio católico durante a primeira infância também, em Arco Verde. E minha mãe, meus avós sempre me educaram nesse caminho. Mas passou a se tornar vivência de fato a partir do momento que eu vim morar em Recife. Uhum. O processo da gente lá no interior normalmente é sair de Sertânia para vir para a capital estudar. E aí minha irmã, por ser mais velha, 5 anos de diferença, já morava em Recife, estudava, fazia faculdade. E eu vim morar em Recife para fazer ensino médio. Quantos filhos, a família? 2 filhos. 2 filhos. Okay. Luiz, 5 anos mais novo, e Isabela era a mais velha. Uhum. E aí, no ano que eu vim morar em Recife, Deus sabia de tudo, planejou tudo assim nas nossas vidas, porque no ano que eu vim morar em Recife, Isabela tinha feito uma experiência na igreja, que foi o Encontro de Jovens com Cristo do Grupo Jovem Ágape, que é da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que até hoje eu faço parte e Felipe faz parte também. E aí eu vim morar em Recife com esse intuito de estudar e pensava em vestibular e jamais passava pela minha cabeça que eu estava vindo para Recife para começar uma grande caminhada com Deus e com a igreja. E aí nos primeiros meses, acho que passei os 6 meses estudando e vida normal, sempre frequentei a missa aos domingos, mas não passava daquilo, não servia, não tinha uma vida assim mais ativa dentro da igreja, apesar de me identificar e de ter uma sensibilidade para essas coisas. Uhum. Aí, quando foi no meio do ano, mais ou menos, minha irmã fez esse encontro de jovens, olhou para mim e disse: foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, você precisa fazer, mas só tem agora ano que vem. Então, você vai começar a ir pro grupo comigo, para o Ágape, e ano que vem você faz o encontro. E aí eu acho que foi quando a religião entrou de fato na minha vida, a vivência paroquial, a vivência da igreja, foi a partir desse ponto, quando minha irmã me levou para o grupo e a gente começou a ter as experiências semanais. O que é que a gente nota? Havia uma vida católica de preceito, isso, né? De preceito. A missa, a família e tal, mas você considera então que essa experiência da sua irmã despertou em você um desejo de seguir também? Isso, com certeza, porque uma coisa é somente o conhecimento, né? Outra coisa são as experiências. E enquanto católico eu ainda não tinha experiências como jovem católico. Uhum. Então, para mim, tudo que a vivência da fé e da religião poderia me oferecer era unicamente ir para a missa aos domingos e voltar para casa. Era isso. Que o pessoal chama de católico, né? Que é quando você diz, qual é a tua religião? Católico, né? É porque é esse costume. Isso, é mais uma questão cultural do que de entendimento mesmo, né? De mergulhar
na fé, né? E na aí, crença. quando eu, de fato, vi que era possível ser jovem dentro da igreja e de participar de movimentos, de encontros, de grupos, de retiros, de coisas que contribuem para que a gente se insira naquela comunidade e que a gente encontre Jesus de outras formas também, foi muito positivo. E eu acho que a experiência da minha irmã foi essencial porque, até como a gente vê na própria história do Cristo, né, precisou ter alguém para apontar o cordeiro. Né? E acho que Isabela, na minha vida, foi esse João Batista que apontou o cordeiro inicialmente. Ainda que naquele momento eu não fosse atraído, talvez, pelo motivo principal, pela imaturidade, pela pouca idade. Eu tinha 14 anos quando vim morar em Recife, conheci o Ágape. Nem podia entrar direito, porque é a partir de 15 anos o grupo, mas logo entrei no meio do ano e logo em outubro completei 15 anos e aí comecei a minha caminhada. Hoje, com 23, ainda faço parte do grupo, estou lá até hoje, então foi uma caminhada bonita. Uma coisa boa também é que na palavra a gente tem André. André que tem experiência com Jesus e de repente vai lá e chama Pedro, que é o irmão dele, né? E apresenta Pedro para Jesus, né? Isso. E mais tarde, o que é que Pedro se torna? Pedro se torna um discípulo mais íntimo, depois o príncipe da igreja, mas quem apresentou? André, o irmão dele. Perfeito, né? irmão. Então, Exato. tem esse lance também dos irmãos. Vai lá. Não, eu tenho algumas perguntas separadas, eu não sei se ainda é momento para... Vai escacaviando e a gente chega. Certo, eu queria que tu contasse porque hoje você é coordenador, né, do grupo. Para chegar na coordenação, quais são... Tudo bem que eu sei quais são os critérios, mas para quem está assistindo, tipo, não é uma empresa, né? Você não projeta isso como, né? Carreira, né? Carreira, não é carreirismo, né? Mas, tipo, de uma maneira natural, você foi para a coordenação e, coincidentemente, sua irmã também, né? Isso. Então, eu até, desculpa, até antes de tu falar, eu dizia a Ivanildo, o máximo que eu também não explanei muita coisa para ele, não, mas que tu e Belinha eram tipo Sandy Júnior, né? Andava encangado. Chegava a cantar também os dois? Rapaz, não. Esse não, né? Ivanildo desafinado. Ivanildo, tu já me viu cantando, é muito pior. Ele não, mas ela... Então vamos lá, vai. Como foi que chegou nisso aí? Pois eu, como eu já tinha falado, Isabela fez um encontro de jovens em 2012 e eu fiz em 2013 no ano seguinte. E aí, nesse meio tempo, a gente já começava a caminhar no grupo. Logo em seguida, a Isabela começou a servir no encontro, eu estava fazendo, estava engateando, então no começo eu não tinha muita identidade ainda no grupo. Por ser muito novo, por não ter tanta experiência, Isabela já estava bem relacionada, já tinha o grupo dela, né, dentro lá da igreja, e eu me sentia, num determinado momento, muito irmão de Belinha e não Luizinha. Então eu precisava, assim, mostrar que eu também estava ali porque eu queria, porque eu me identificava, porque o grupo gerava em mim uma identidade, né, um desejo de encontrar com Deus. Então eu fui tentando fazer o meu serviço também e cada vez mais encontrando o meu lugar um pouco separado dela, mas sempre os dois servindo juntos. Só que o grupo tinha uma dinâmica que irmãos e namorados não podiam estar no mesmo lugar. Então, a gente nunca estava junto na mesma equipe de encontro, a gente nunca estava junto no mesmo ministério, porque o grupo tinha, dentro do Ágape, tinham vários ministérios. Você considera isso bom? Considero bom. Até depois você vai entender por que foi bom. Porque no final das contas a gente se uniu. E aí a gente começou, né, a servir nos encontros e tudo, e a partir desses serviços foram dadas para a gente algumas funções de liderança. Então, Isabela começou a coordenar alguns ministérios, algumas equipes de encontro, e logo depois começou a coordenar alguns ministérios do Ágape. Ela coordenou o Ministério da Mãe Peregrina, foi Ministério da Liturgia, que organizava as coisas da missa, e depois passou a ser supervisora do grupo, que é realmente as pessoas que estão à frente da liderança do grupo, que organizam tudo, os eventos, os encontros e etc. Eu demorei um pouco mais para chegar nesse estágio de assumir uma responsabilidade maior com o grupo, com a liderança do grupo de fato, porque eu tinha muita responsabilidade com os estudos também. Então, eu não podia, na época, né, eu tinha muito essa ideia de que eu não podia assumir uma posição que exigisse muito de mim, porque eu tinha medo de me perder dos estudos, mas sempre estava lá. Nesse período, sua irmã estudando também? Minha irmã estudando, Okay. porque ela terminou a faculdade em 2015, mas continuou estudando para concurso. Perfeito. E eu estudando para o vestibular de medicina. Até que em 2015, eu falei, poxa, velho, já dei o meu melhor, já estudei, não entrei em ministério, não estou servindo, assim, na liderança do grupo,
e não passei. Então, eu preciso servir, preciso estudar e, se Deus quiser, eu vou passar com ele, mas sem ele não dá mais. Aí me voluntariei, dei meu nome para um ministério do grupo que se chamava DOA na época, que era um ministério de preparação para entrar em outros ministérios. E aí foi quando... para quem está começando e startando assim na vida de eu estou gostando da estrutura, vai lá. Bem. Isso. E aí a gente passava o ano todo, basicamente um ano, eu acho, um semestre se preparando para, de fato, servir no grupo, conhecer um pouco mais da palavra, conhecer um pouco mais da essência do grupo. E aí, do Ministério do DOA, me colocaram no louvor. Veja que coisa. Não cantava, como Portela falou, mas a liderança do grupo, na época, viu em mim alguém que, enfim, Deus poderia se utilizar para aquele serviço. Toca. Não toco nem era canto. para ministrar, né? Louva. Louvo. Então, que bom. E aí, é isso. Menos mal. Pois não ia sobrar nada. Eu fiquei com medo agora. E aí, saí do DOA, né? E aí, em 2016, entrei no Ministério do Louvor, onde permaneci até 2018. Então, foram 2 anos de Ministério de Louvor que aprendi muito. Provei muito da ação de Deus no louvor, né? Nos momentos de oração, nos momentos de fervor, de grupo também, de encontrar muito a palavra de Deus nas músicas, e acho que é por isso que hoje eu tenho uma identidade também tão boa com Adon, com Felipe, com Isadora, né? Pela parte da música também, porque a gente sempre consegue dividir muito os sentimentos e aquilo que a gente quer levar para as pessoas através da música, e acho que o Ministério do Louvor me deu muito essa base, me deu um pouco de conhecimento também, até para me arriscar às vezes em chamar os meninos para cantar, para fazer um som. E aí, logo depois, assumi a coordenação do Ministério do Louvor também. E aí foi quando a Ágape teve uma cisão, né? Uma mudança radical. Que essa divisão em ministérios passou a não mais existir. E o grupo virou um grupão só. Todo mundo fazia tudo, tinha atribuições comuns, mas precisava ter uma coordenação. Certo. Precisava ter alguém para coordenar esse grupão todo. Um referencial, né? Isso, um referencial que não seria mais dividido em ministérios, mas precisava ter pelo menos 3 pessoas, que passou a ser um coordenador, vice-coordenador e secretário, para organizar esse grupão todo, que agora estava todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. E olhando numa perspectiva da igreja, né, como um todo, fez muito mais sentido para nós essa nova conformação. Apesar de, no começo, isso ter gerado muito medo, muito receio. O novo incomoda. O novo incomoda. E era uma transformação muito grande para o grupo naquela época. E aí tivemos um retiro, que inclusive foi o retiro do Cordeiro de Deus, né? Que eu citei, que foi apresentado por alguém, né? Por João Batista em um determinado momento. E esse retiro foi muito significativo para nós, porque marcou a transição do grupo, um novo caminhar do grupo. E também surgiu algo muito interessante. Dentre as 3 pessoas que foram eleitas, né? Foi uma votação mediada por Padre Fábio e pela supervisão da época. As 3 pessoas que foram eleitas para coordenar o grupo nessa nova conformação foi minha irmã como supervisora, como coordenadora, Roberto, que é um irmão nosso, amigo nosso, como vice-coordenador, e eu como secretário. Então, depois de mais de 6 anos servindo no grupo, aquela conformação onde eu nunca poderia estar diretamente servindo com a minha irmã, passou a ser uma convivência diária. E eu tive que, né, com ela, organizar as atividades do grupo, os retiros, tudo que a gente fazia, eu estava com ela, né? Porque passamos a ser da mesma equipe, da mesma coordenação. Perfeito. Uma coisa interessante, aí você, na vocação profissional, você opta por medicina. Para quem está ouvindo a gente agora, acompanhando a gente, o que é que isso influi, participar de um grupo, ter essa experiência de serviço na vida religiosa, o que isso influencia para a tua perspectiva de atendimento, por exemplo, de servir agora não mais simplesmente na igreja, mas inclusive você vai ter uma ocupação que vai até te roubar esse tempo, que tem uma hora que vai ficar bem apertado participar de tanta coisa, mas como é que tu enxerga esse daqui a um mês, quando começa a tua vida profissional para valer? É engraçado que as experiências que hoje eu tenho com a medicina, elas só são tão fortes e tão certas e tão cheias de sentido para mim, porque eu tive as experiências com Deus que eu tive ao longo dessa caminhada. Porque na medicina eu encontrei algo muito vocacional. Uhum. E eu acho que eu encontrei algo tão vocacional porque a medicina, é algo que eu converso muito com o Padre Fábio, ela toca num ponto também sacerdotal, né? Nós somos médicos de homens e de almas. Porque eu digo muito a ele, né, conversando sobre essas experiências da medicina, que não tem um dia
que eu não me esqueça do propósito aqui, pelo qual estou servindo na medicina. Porque se tiver um dia que eu esqueça, vai ter um paciente que vai chegar para mim e vai dizer: doutor, primeiramente Deus, depois o Senhor. Todos os pacientes dizem isso. Então é uma profissão onde eu aprendi a sempre estar em segundo lugar, porque o primeiro sempre é dele. E todos os dias os pacientes me recordam isso. Inclusive, Luizinho, a gente, um tempo atrás, tinha chegado até a conversar sobre isso. Como é que a gente foi lanchar esperando a hora da missa e aí tava falando sobre dermatologia. E existe uma glamorização de dermatologia hoje, né? Tem todos os... Como é que eu posso dizer? Protótipos, né? Exato. E aí a gente discutia sobre isso. Tipo, ele chegou para mim, ele disse: medicina para mim não é isso. Medicina é você ir lá naquela pessoa que está com... Enfim, com a... Porque existem os ramos que tornam-se mercado, os nichos de mercado. Exato. No ramo existe medicinal. Uma indústria, né? Indústria. Exato. É verdade. E aí, assim, outra coisa que eu vejo muito também é que no doente eu encontro muito a figura do Cristo, chagado, enfermo, ferido, que precisa de auxílio, né? E me recorda muito a passagem do Bom Samaritano também. Foi lá, viu, cuidou das feridas, limpou com óleo, levou para a hospedaria. E acho que toda vez que eu me deparo com um doente, eu lembro da passagem do Bom Samaritano e penso que eu tenho que fazer a mesma coisa. Cuidar, limpar com óleo, com azeite, levar para a enfermaria e cuidar. Então, sem dúvidas, a medicina é uma missão sacerdotal também. Sim, com certeza. Perfeito. Luizinho, uma pergunta, como a gente está falando com você que é jovem e que você está no grupo jovem, então muitos jovens tendem a querer assistir o podcast, né? É uma pergunta que eu acho que é uma realidade que todos devem viver, boa parte da juventude. Como é ser católico dentro da universidade? Principalmente nesta. Isso. Perfeito. Muito bom. Eu acho que a gente tem que ter uma vivência, primeiro, dentro da igreja muito certa e muito coerente. Porque se aquilo que a gente vive dentro da igreja não fizer sentido na nossa vida pessoal, particular, quando a gente entrar nesses cenários, seja de faculdade e fora da faculdade também, a gente vai ser confrontado com alguns questionamentos, com algumas coisas, e se a gente não tiver muito certo e muito seguro daquilo que a gente vive, daquilo que a gente escolheu seguir, a gente vai balançar. Então eu lembro muito nos primeiros períodos da faculdade, um laboratório que eu tinha de comunicação, que foi debater sobre o aborto, que é um dos temas bem frequentes e comuns na faculdade de medicina, né? Bem recorrente. Inclusive, muitas pessoas são a favor. E naquele momento eu tive que, no meio de uma sala de aula, no começo de um curso, dar a minha opinião sobre aquilo que eu estava ouvindo e aquilo que estava sendo debatido, né? Porque quando chega nesse assunto, sempre coloca um rótulo para nós que a questão é mais do que religião. Ele não está falando de religião. Isso. Mas aborto não é religião. Ele não está falando sobre aspecto religioso. Exatamente. E aí, coisas desse tipo, eu tenho que me posicionar, e muitas vezes num ambiente onde muitas pessoas vão estar pensando da mesma forma e você está pensando diferente, até porque a nossa vivência religiosa também é muito deturpada algumas vezes, né? Muitas vezes somos interpretados como alienados e tudo mais. Extremistas, mas eu acho que parte justamente desse princípio, de que a vivência muitas vezes não é bem sedimentada, não é solidificada na rocha, no que de fato precisa ser feito. E aí, quando a gente é confrontado nesses momentos, a gente titubeia e não passa segurança até para as outras pessoas. Então, foi um momento que eu lembro, assim, com muita alegria, na faculdade, de ter acontecido, que eu pude me posicionar, que eu pude mostrar para as pessoas aquilo que eu acreditava, a fé que eu testemunhava, mas também ser respeitado, né? Assim como eu respeito as pessoas que pensam diferente. Então você se sentiu compreendido naquela turma? Houve espaço para... Não de adesão, mas de... Entendi o que você quer dizer. Isso, eu acho que sim, que eu fui ouvido, e graças a Deus eu também me senti em muitos momentos muito respeitado pelas escolhas que eu fiz em relação à religião, apesar de estar num ambiente que muitas vezes as pessoas não partilham disso também. Mas, por exemplo, às vezes na hora do almoço, na mesa, assim, brincadeira, oxe, tu é coroinha, não sei o que, já foi acólito chamado também. De padre, não? E vai ser padre, não sei o que. Não vamos falar disso aqui não, porque o coroinha tá na mesa. Já aconteceu. Óbvio que em uns determinados momentos você fica meio assim recuado, mas é aquilo que eu falei, eu sempre fui muito certo e muito tranquilo, muito aberto para partilhar, para dizer aquilo que eu vivi, as experiências que
que eu tinha. Meu Instagram estava lá também para mostrar para as pessoas, né, as experiências com o Ágape, as experiências como acólito também, tinha fotos no altar. Então eu acho que nunca foi motivo de esconder para ninguém, porque eu era muito tranquilo com aquilo que eu buscava viver e aquilo que eu encontrava na igreja. Teu Insta não é bloqueado não, né? Não, agora tá aberto, mas eu digo para as próprias pessoas que me seguiam mesmo, né, da faculdade e tudo. Elas conseguiam ver, assim, que querendo ou não, eu tinha uma vivência e acho que hoje, querendo ou não, os meus amigos, tanto da universidade como fora dela, sabem que dentro de mim existe essa marca de cristão, de católico, de alguém que participa de grupo jovem, de alguém que tem uma vivência na igreja. Isso eu sei porque acaba que mais na frente a gente acaba sendo cobrado assim para falar sobre algumas coisas, para conduzir algumas coisas que, querendo ou não, perpassam pela perspectiva de vivência religiosa também. Luiz, muitas vezes na vida, inclusive na vida escolar, na vida acadêmica, a gente percebe que por mais que a gente seja religioso, por mais que a gente seja talvez desprezado no nosso pensamento religioso, quando a coisa aperta mesmo, aquela pessoa que a gente menos espera, de repente vem nos procurar. Isso. Ou para pedir conselho, ou para pedir reza aí nas tuas rezas. Você já teve essa experiência nesse período acadêmico? Pronto, exatamente. Foi um momento muito assim, bonito de ver também, recentemente, no começo desse ano. Eu tinha a minha chefe, uma pessoa que eu amo de paixão, que me levava para os plantões. Ela não é católica, não tem uma vivência religiosa. E o pai dela estava com Covid grave, internado. E aí teve um dia que ela, né, com muito carinho, com muito amor, chegou para mim e disse: eu sei que tu tem a fé que eu não tenho. Então eu queria te pedir para rezar pelo meu pai. Que bom, velho. Que bom. Poxa, então isso eu acho que isso não tem preço, sabe? Isso não tem nada que pague assim. Você ser identificado por essa marca, né? E é nesses, que felicidade. Né? E é nesses pequenos detalhes que eu vejo que, de fato, como é bom você ser reconhecido por isso. A sua neutralidade nunca iria lhe render esse reconhecimento, esse pedido. Não, esse pedido jamais. E aí foi bem no começo desse ano agora, eu fiquei bem feliz com esse pedido. E agradeço até se ela estiver ouvindo esse podcast aí, Biazinha, amo você. E obrigado por ter me confiado essas orações ao seu pai, né? Graças a Deus o pai dela está bem, venceu o Covid. Muito bem. Maravilhoso. E aí? Vamos avançando, né? Você parou em 2018, quando você começou na coordenação, né? Você como secretário com o Robertinho, é amigo da gente também, e Belinha. E aí, como é que foi essa, digamos assim, gestão com sua irmã? A vivência, essa convivência, trabalhar junto, desenvolver retiros, enfim, e desenhando isso junto com ela. E aí, antes eu complemento, vocês brigavam muito quando eram pequenos? É só para dizer, não é só lá em casa isso, não, né? Vocês brigavam. Pronto, aí agora responda dele. Boa. A gente brigava mais porque, começando antes de chegar nessa história do Ágape, mas a gente sempre teve muito ciúme um do outro. Sim, então, certamente. Assim, acabava que a briga, tanto ciúme, eu tinha muito ciúme dela com meus pais, assim, porque eu dizia, meu pai deu isso pra Isabela e não me deu. Então era uma disputa. Tudo é de Belinha. Tudo é de Belinha. No começo era uma disputa muito grande e acabou que depois que a gente cresceu, a disputa se inverteu. Que ela dizia, todo o dinheiro é pra Luiz, por causa da faculdade, não sei o quê. Então era uma brincadeira grande. Mas, a revanche. Mas assim, tudo dentro da normalidade. Sim, era uma briga saudável, porque a gente era muito unido e se amava muito, né? Mas então, a gente, como eu falei, né, nesse processo de vir morar em Recife, naturalmente já une muito. No começo foi difícil, porque eu vim, querendo ou não, ocupar o espaço que era somente dela. Uhum. Então, a convivência, né, deixar prato sujo na pia, não arrumar a cama, deixar o banheiro bagunçado. Então, tudo isso vai chocando a convivência diária. Eu acho que ela sentiu um pouco disso. Morou a vida toda só e, do nada, chegou o irmão mais novo. E ela, né? Além de irmão, tem que ser mãe agora. Exatamente. Além de sentir um Traduziu pouco, bem. Além de sentir um pouco do espaço invadido, ela também teve que ter essa responsabilidade de mãe. Teve que apresentar para mim o caminho das pedras, né? Dizer, a vida aqui em Recife é diferente da que você tinha lá em Sertânia, mas eu tô aqui para lhe ajudar a enfrentar. E ajudou muito. Então, eu não dirigia, porque não tinha idade ainda. E então, ela me levava para os cantos, me dava carona, me apresentou muitas pessoas e muitos amigos, assim. Acho que hoje eu tenho a graça de dizer que muitos dos meus grandes amigos são e eram amigos de Isabela.
E aí a gente começou, né, com essa... Já inicialmente, no ano que eu vim morar em Recife, foi o ano que a gente começou na igreja a frequentar, ela fez um encontro e foi toda essa história. Mas é como eu falei, apesar de estarmos juntos no grupo e na igreja, a vivência da fé era um pouco individual. Quando chegava em casa, a gente não partilhava muito sobre as coisas que a gente sentiu, as coisas que a gente refletiu. Nesse ponto, a gente era um pouco travado. Éramos muito próximos, mas a gente não dividia tanto as experiências que a gente tinha com a igreja, com o grupo. Até que Deus, sabendo de todo o caminho, Ele colocou a gente nos últimos anos de serviço do grupo, Ele colocou a gente junto, né, na mesma coordenação. E aí o interessante disso foi aquela vivência que era um pouco separada se tornou muito junta. Então a gente passou a partilhar mais, a dividir mais as experiências, a dividir os sentimentos, a dividir os medos, as angústias também, porque envolvia algo muito espiritual no meio daquilo tudo, né? E também a parte de separar a humanidade, de eu separar a Isabela, que era minha irmã, que tinha os defeitos dentro de casa, para compreender a Isabela coordenadora do grupo e também respeitar as decisões dela. Que estava debaixo de uma inspiração. Isso, que tinha um Deus que se utilizava dela. Então, teve muitas vezes assim que eu quis faltar com respeito para a minha coordenadora, porque eu olhei para minha irmã, mas naquele momento era preciso separar. Como também teve momentos muito engraçados de a gente passar a manhã toda brigado por alguma questão da nossa vida e de noite a gente ter que estar de mão dadas rezando e na presença do Espírito Santo. Perdoar do mesmo jeito exatamente. Que eu perdoo. E quando terminava aquela reunião à noite, uma preparação para o encontro, quer que seja, assim, a gente já voltava para casa diferente, já voltava perdoado, já voltava partilhando sobre aquilo. Então, foram experiências que a gente teve que, de fato, transformaram a nossa relação. E, sem dúvidas, os 2 últimos anos que eu vivi da minha vida, junto de Isabela, foram os melhores da minha vida. E eu atribuo muito a vivência que a gente teve dentro da igreja, no mesmo ministério, né? Na mesma coordenação. Essa realidade de trabalhar junto na evangelização, vivenciar experiências parecidas e vivenciar, vamos dizer assim, o ápice da experiência de fé. Mas não parou aí, não. Porque o ápice da experiência de fé, ela sobe ali o Monte Horebe e muitas vezes pede-se um sacrifício. Isso. Sua irmã que agora lhe apresenta toda essa vida, ela já não está mais com a gente. Isso. E como foi perder essa presença da tua irmã diante de tudo isso? Uma pessoa que basicamente te apresentou a experiência do serviço. E como você lida com isso? Não há uma revolta? Porque também as pessoas começam a se questionar. É aí que a gente vê o confronto da fé. Explique isso pra gente. Pois é, engraçado que pouco tempo antes da minha irmã faleceu dia 4 de outubro de 2020. Então já há um ano. Já há um ano. E aí, poucas semanas antes, dia 17 de setembro, a gente estava celebrando o aniversário do grupo, do Ágape, que no caso foi o último aniversário dela. E aí, quando a gente saiu da missa de aniversário do Ágape, a gente foi conversar com o Padre Fábio. E em uma dessas conversas, a gente estava falando de um menino de 20 anos, se eu não me engano, que tinha falecido naquele ano, de um acidente de carro. E ele conversava o quanto a família estava inconsolável, estava sendo muito difícil lidar com a forma como as pessoas estavam reagindo àquela morte. E aí eu lembro muito que a minha irmã olhou para Padre Fábio e comentou assim: é complicado, né, padre? Porque as pessoas que não têm essa vivência têm uma perspectiva tão diferente da morte. A gente tem um entendimento muito melhor sobre a morte. E aí? Poucas semanas depois ela faleceu. Eu não sabia disso, não. Foi poucas semanas depois ela faleceu, né? Foi uma morte súbita, causa não identificada. E quando ela faleceu, né, que tudo aconteceu, eu lembrava muito dessas palavras dela, assim, do entendimento que ela tinha para as coisas de Deus e por tratar alguns temas até com uma certa dureza, com uma certa firmeza, né? E me veio muito na cabeça essa frase dela: é porque essas pessoas não têm o entendimento da morte que a igreja nos dá, que a gente tem, né? E eu disse, poxa, eu preciso olhar para a morte de Isabela e ter esse entendimento que ela queria me dizer naquele momento, que ela me trazia com a firmeza, com a segurança dela. Então, óbvio que teve ainda muito difícil, tem todo o sofrimento, não tem um dia que a gente não lembre, que a gente não chore, que a gente não sofra, que eu não morra de saudade da companhia, de estar com ela, mas graças a Deus
o entendimento que a gente construiu através da nossa vivência, e é por isso que eu digo, veja como Deus é sábio, porque Ele preparou um caminho todo para a gente, de 2012 a 2020. Foram 8 anos Ele preparando a gente, caminhando dentro da igreja, caminhando dentro do grupo, para que quando minha irmã partisse, eu pudesse ter esse entendimento, o mínimo que fosse, e veja, e ainda com todo esse entendimento é muito difícil lidar com o luto, mas imagine se a gente não tivesse passado por isso. Então, eu acho que todas as experiências com Deus e com ela me fizeram vencer e lutar, né, com essa dor da morte de uma forma muito diferente, compreendendo mais o sentido, botando em prática, provando no fogo o ouro, né, o ouro e a prata sendo provada no fogo, porque passa um filme na minha cabeça, todas as vezes que eu cantei, o céu é o meu lugar, sou estrangeiro aqui, e agora é hora de provar, né? Poxa, Perfeito. Tudo aquilo que eu cantava, que eu pregava nos retiros, que eu vivia, ficava só nas palavras. Eu não pregava que eu acredito no céu, que eu acredito na vida eterna, que as coisas da terra passam e as do céu não passam. Então, o momento da morte dela foi um momento de confronto de fé para mim, porque eu precisei testar na prática se aquilo que eu tinha vivenciado há 8 anos serviu de alguma coisa ou não. E eu acho que eu interpreto que a forma como hoje eu tenho conseguido lidar com o luto, repito, apesar de ser muito difícil, de ser muito doloroso, mas eu acho que hoje o luto, para mim, ele consegue ser vivido de uma forma mais saudável e mais de Deus, pelas experiências que a gente trilhou, né? Por saber que o Senhor, Ele fez isso antes de nós, né? Deus, Ele entregou o Filho dele, né? E Nossa Senhora entregou o Filho dela. Então, Ele passou por aquilo primeiro, para que a gente pudesse passar por isso hoje com outra cabeça, com outro entendimento. Então, a resposta está sempre na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que eu não estou só, que Nossa Senhora viu o Filho dela no madeiro, na cruz, e eu entrego a minha mãe e peço para que ela ensine minha mãe a reagir. Lembro muito, né, dos que choraram com a morte do Cristo, né, e vejo que não estou chorando a morte da minha irmã sozinha, que tem pessoas que choram, mas que estão comigo e que tentam me mostrar essa cruz, que tentam me mostrar que a vida eterna é o mais importante e que o céu é a coisa mais preciosa pela qual devemos lutar. Muito bom. Ele meio que respondeu a pergunta que eu iria fazer, que é a questão, a humanidade, em algum momento, em algum dado momento, nem tenha sido no início, Luizinho, você se questionou, enfim, a respeito, por quê? Eu acho que por quê foi uma pergunta que eu nunca quis fazer, né? Eu aprendi que o porquê muitas vezes a gente não deve fazer, mas entender o para quê. Então, antes de Isabela falecer, essa frase já me marcava, né? Muitas vezes na igreja, antes da gente entender, a gente precisa obedecer, a gente precisa confiar, né? Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que ainda se espera. Então, o exercício de fé me motivava muito a entender o para quê. E eu acho que esse para quê, ao longo da minha vida, até quando chegar no meu último dia, é que eu vou ter dimensão completa do para quê foi a morte de Isabela. Porque o porquê, jamais eu vou conseguir compreender. Mas óbvio que, né, tem uns momentos, tiveram e tem ainda os momentos de fraqueza, de tristeza, na verdade. Não é nem de questionamento, de revolta. Eu nunca passei por esse processo de me revoltar. Não quero mais viver as coisas de Deus, porque Deus fez isso comigo. Não, isso nunca existiu. Mas existiu momentos em que, pela tristeza humana, por eu ter muita saudade, por sentir muita falta dela, eu me senti muito mais morno no meu serviço. Então, muitas vezes, assim, ficar menos disposto para ir para o grupo, porque lá eu sinto muito forte a presença dela e tinha muita saudade. Então, muitas vezes eu fiquei pouco motivado para estar nos lugares onde ela estaria, por saudade, por tristeza mesmo, mas eu acho que revolta não, porque eu estaria sendo contrário a tudo que eu falei aqui, que foi justamente o entendimento, foi Deus que me deu. E se hoje eu estou enfrentando e minha família tem enfrentado da forma que a gente tem enfrentado, eu atribuo unicamente a Deus, a força, ao sustento que Ele tem dado. Uma das coisas que, enquanto você falava, eu pensava aqui sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Ele que tinha o poder de ressuscitar o amigo, chorou, né, sabendo que ele poderia chamá-lo e vir. Então, é mais do que normal também a gente sentir a falta, e isso faz parte do ser humano. E que bom que o luto também faz parte da nossa vida. Isso. Esse dia a gente brincava aqui,
com a pergunta que eu fiz no programa, dizia quantos anos Noé tinha quando concluiu a arca. E a palavra disse que tinha 600 anos. Eu me benzi e disse, Deus o livre, meu Deus do céu, viver 600 anos olhando para a cara desse povo. Então, ainda bem que nós temos essa possibilidade também de renovação. E acreditar que o céu, de fato, é o lugar. Mas aí eu vou para a sua família. Como é que a tua família recebe esta notícia? Como é que é digerir esta morte súbita de uma filha e pronta para viver tanta coisa? Porque poderíamos dizer assim, mas meu Deus do céu, ela não servia a Deus, é a primeira coisa que jogam na cara da gente. Por que que Deus deixou isso? Em algum momento a família ouve isso por parte de alguém ou todos também tiveram uma perspectiva de fé? Inclusive, se não for muito invasivo, você pode contar também do dia, porque tipo, foi diretamente, foi você, Isso. enfim, né? Mais uma vez, Deus, tendo conhecimento, né, e sabedoria de toda a nossa vida, desde o nosso nascimento, mas Ele foi muito sábio na forma como tudo aconteceu, porque meus pais, naquele momento, precisavam ser poupados, né? Então, Ele estava no interior. Minha mãe, que vem com muita frequência para Recife, por coincidência, não estava no final de semana que a minha irmã faleceu. E, por incrível que pareça, foi num domingo, que era um dia que normalmente a gente estava no grupo, estava servindo na missa. Inclusive, minha irmã ia servir na missa como ministra da Eucaristia à noite. Inclusive, eu sirvo no Ministério de Música, eu e minha esposa, eu e Isadora, né? E ela ia servir. A gente vê quem é que vai ser? A escala, exatamente, né? Isso. E nada dela chegar. Enfim, foi... E aí, pela questão de estarmos na pandemia, o grupo não estava tendo atividade presencial. E aí a gente já tinha tido a nossa reunião semanal na quarta-feira numa live que eu participei com a minha irmã. Então foi Diogo, nosso amigo e padrinho de Isabela, eu e Isabela conduzindo uma live. E aí na quarta-feira a gente fez a nossa atividade do grupo, domingo não ia ter ágape mais. Aí eu aproveitei que durante o dia não tinha ágape e tinha combinado de me encontrar com as pessoas do meu plantão, né, do hospital, para a gente confraternizar, assim, poucas pessoas pelo contexto que a gente estava, mas a gente se encontrou no domingo. E aí passei o dia todo fora de casa. E aí foi quando aconteceu. Minha irmã, ela estava sozinha em casa. Então eu tive que ser a pessoa que eu tive que ser a pessoa que ligou para contar. No outro dia eu tive que ser a pessoa que foi colocar o corpo no caixão e organizar tudo, né, junto de, óbvio, pessoas que estavam comigo e me ajudaram, a quem eu sou extremamente grato por tudo, mas, assim, ele me deu essa força para que eu conseguisse, não sei como, fazer tudo, assim, eu atribuo a mérito dele, né, porque não tem condições de eu ter, às vezes eu olho retrospectivamente e digo, meu Deus do céu, só o Senhor mesmo me dando força para eu conseguir ter feito tudo que eu fiz, encontrar, ligar, resolver. No outro dia, né, e aí entrando na parte dos meus pais foi sem dúvidas a parte mais difícil, porque eles estavam em casa, né, num domingo tranquilo, nunca ninguém esperava que um negócio desse ia acontecer. Mas minha mãe já estava angustiada porque ela estava ligando para minha irmã desde 11 da manhã e minha irmã não atendia. Mãe, sempre mãe, né? Mãe. Isso, e minha irmã não conseguia atender, não atendia. Ela ligava para mim, eu lá na confraternização. Mãe, ela deve estar estudando. Ela tinha um concurso para prestar em março desse ano. E eu disse, mãe, ela disse a mim que ia estudar. E antes de sair de casa, eu falei com ela estava bem, tudo certo. Nunca que passa pela cabeça de ninguém que isso poderia acontecer. E aí tudo aconteceu, né? Dando uma resumida aí na história, mas a parte dos meus pais foi sem dúvidas a parte mais difícil, porque justamente aquele processo que eu passei com a minha irmã, a vivência que a gente teve, as experiências que a gente teve entre, né, eu e ela, não foi a mesma experiência que os meus pais tiveram, que acompanharam. Inclusive meu pai, por tá muito ligado ao interior, ele vinha muito pouco para Recife. A gente sempre que tinha que ir mais para o interior para visitá-lo. Já minha mãe sempre gostou muito de capital, então ela já entendia mais o contexto do grupo, da igreja, participava das missas com a gente, mas meu pai era muito na realidade do interior. Então, com a morte da minha irmã, foi quando ele conheceu de fato a força daquilo que a gente vivia, porque no dia do velório, assim, os jovens da paróquia que foram para o interior, a missa que a gente teve, né, com o corpo de Isabela lá presente, as coisas que a minha família ouviu, que o meu pai ouviu, assim, impactaram muito a cidade de uma forma como um todo. Porque as pessoas nunca tinham visto, assim... Quem é essa menina? Eu nunca imaginava, assim, dessa vivência
que essa vivência geraria tudo isso que a gente está vivenciando aqui, né? Porque foram momentos, apesar de lá, né, ser muito doloroso, de ser muito difícil aquilo que a gente estava vivendo, mas é unânime que todo mundo saiu, depois que Isabela foi sepultada, com paz no coração. É muito louco dizer isso. Mas... Seria ousado dizer que a morte de Isabela causou também um impacto de evangelização nos seus? Sem dúvidas, porque isso... E aí começou dentro de casa, porque inicialmente os meus pais, por terem visto essa força, visto o serviço e por terem pessoas que passaram a mostrar para eles essa compreensão de fé, porque veja, se não for aos olhos da fé, a gente enlouquece. A gente vai ter a compreensão da morte de Isabela de que forma, se não for pela fé, pelo entendimento que, né, a igreja nos dá, a religião nos dá. Porque é inconcebível racionalmente olhar para esse falecimento tão precoce, tão súbito. Então, esse contato com os jovens, com as pessoas que foram dando força através das missas de 7º dia, de 30º dia, trazendo esse entendimento para os meus pais, foi sem dúvidas decisivo para que eles também conseguissem vivenciar tudo de uma forma mais compreensível. Porque senão seria impossível para eles também. Senão seria a Isabela concursada da polícia, que é o que seria natural, né, para os pais ou para o pessoal do interior lá de Sertânia, que foi para Recife para estudar, passou no máximo a turminha de faculdade ou de concurso, exatamente. Mas foi além. E para nós católicos, né, o céu é a nossa vitória. Então, se fosse olhar a morte numa perspectiva racional, né, a morte foi a derrota para Isabela, porque ela passou tantos anos estudando, pensando na carreira dela, ela demorou 4 anos para ser chamada no concurso, né? Ela era advogada e policial. E aí ela passou 4 anos para ser chamada no concurso da Polícia Civil, só trabalhou 8 meses. Então, veja, racionalmente seria o fracasso. Poxa, lutou tanto e depois de 8 meses faleceu, mas com a perspectiva da fé, o céu é a nossa vitória, é estar com ele, né? E óbvio que isso não é uma perspectiva, mais uma vez, alienada, é uma fuga da realidade. Não é fuga, pelo contrário, a gente sofre, dói muito. Ainda vejo, até hoje, meus pais se questionam, se perguntam, ficam tristes, choram, eu choro. Também tenho muita saudade, sinto muita falta. Quantas vezes o Felipe já foi lá para casa, a gente tomar um vinho, conversar, bater um papo e eles saem de lá comigo às lágrimas, assim, porque uma conversa vai levando a outra e ele, mais do que ninguém, já acompanhou essas minhas lágrimas, mas elas são revestidas de um sentido que é maior do que qualquer coisa. Eu acho que isso é levado pouco a pouco para os meus pais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, para esse podcast, eu deixei manhã chorando em casa. E sabe por que eu perguntei isso? Sabe por que eu trouxe essa realidade dos pais? Porque parece que a gente foi criado com um dispositivo da gente ser enterrado pelos filhos, dos pais serem enterrados. E essa visão sertaneja também, a gente tem isso no sertão. Então, para um pai e para uma mãe, enterrar um filho é muito mais doloroso. Foge da ordem natural. Sim, foge da ordem natural, total das coisas. Então, por isso que eu quis saber essa realidade. E trazendo esse contexto, em nada desmerece aqui tanto o seu pai quanto a sua mãe. Nenhuma dessas lágrimas. Por quê? É o sonho de um pai, é um sonho de uma mãe ver a filha, o filho realizados, né? E também ele morrer com a tranquilidade. Então, e eu creio que foi contemplado isso em gotas na questão da realização do concurso, de estar ali, quanta coisa foi vivida, celebrada. E é importante essa tua partilha, porque a gente está saindo aí de uma pandemia, onde muita gente se foi. Né? E eu dizia aqui, eu disse, meu Deus do céu, a gente está tão preocupado com álcool em gel, a gente está tão preocupado em preservar o nosso corpo, em preservar a nossa vida, e a gente tem esquecido dessa realidade de que o lugar da gente é o céu, e nem por isso a gente vai ser irresponsável, não. Ninguém está aqui com um discurso negacionista, ao contrário. Está aí, a coisa está aí, a coisa é séria, está amenizando, mas ainda é séria. Mas e o céu? Perfeito. Por que eu vou ter medo? Esse aqui me dizia assim, Ivanildo, o tema às vezes de morte é importante. Não, eu quero morrer. Eu só não quero me matar, mas eu quero morrer. O que eu mais quero é morrer. Verdade. Então, nessa situação de dizer, portanto, que Deus escolha o tempo. Eu não acredito em vontade de Deus para isso, mas eu acredito em permissão de Deus. Exato. Para quê? Para quê?
E eu creio que você já foi falando, os frutos todos estão aí. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Então, perfeito. Padre Léo, quando morreu, o povo dizia, meu irmão, velho, Padre Léo, pregador. Chegasse a conhecer morreu. ele, não? Cheguei. Padre Léo chegou a dizer para nós o seguinte, inclusive, na noite que eu ia ser entrevistado, na Tenda do Senhor, que era o programa dele, ele já estava doente e estava agendada essa entrevista 1 ano antes. Como a gente trabalha com humor, o Padre Léo ligou do hospital, o Padre Vicente, entrou no ar ao vivo e disse... Era eu que deveria estar aí. Fui eu que agendei essa entrevista. Foi mesmo. Porque eu acredito na evangelização com humor. Não parem, sigam adiante. Perfeito. E por que eu estou trazendo esse recorte? Porque disseram várias vezes assim, poxa vida, como Deus é injusto. Tirou o Padre Léo, ceifou a vida de Padre Léo. Ele poderia evangelizar tantas pessoas. Quantas pessoas Padre Léo está evangelizando? Tem gente que ouve as palestras dele e nem sabe que ele morreu. Perfeito. De repente se depara depois. Ou seja... A vida de um cristão, ele passa a dar frutos justamente quando é colocado na semente. O próprio Jesus vai dizer, se a semente, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não dará frutos. Essa foi a passagem que foi lida na missa de corpo presente da minha irmã. Então, meu irmão, ouvindo todo o teu relato, eu costumo dizer aqui que a pandemia nos deu um legado maravilhoso, que é com esse negócio de máscara, a gente passou a olhar mais para o olho da pessoa. Exato. E se eu tenho uma coisa grande é olho. E em toda conversa, eu estava sempre olhando no teu. E o brilho que existe aí, o brilho que está aqui, que eu estou contemplando agora, isso traz uma verdade, Luiz, espetacular. Porque você não está falando de discursozinho religioso, não é pregaçãozinho que foi preparada. Tu está pregando com a vida, cara. Sim. Tu agora tem a oportunidade de justamente pregar mais ainda com tudo que você está vivendo e com a vida daquela que um dia te apresentou a Deus. Isso. Então, E eu acho que essa é a resposta, né? Nesse tempo que a gente vive, exigem muito de nós textos, falas e por muitos momentos eu me cobrei, poxa, o que é que eu poderia dizer para representar tudo que é a nossa relação, a minha relação com Isabela, o que é que eu poderia fazer por ela, né? Para mostrar que a vivência que a gente tinha, que era tão especial, mas a própria vida vai se encaminhando assim. E eu vejo hoje que a minha vida é muito essa resposta ao legado que ela deixou. Porque o entendimento que hoje eu tento buscar, a vivência que eu tento ter, as experiências que eu tento enfrentar e vencer também dentro de casa, nas dificuldades, nas lutas, né? Tá chegando 1 ano já do falecimento e foi um ano muito difícil, tem sido. certamente. Mas tudo isso, assim, me motiva muito a fazer com que esse legado dela permaneça vivo, né? Então, na minha vida hoje, eu tento fazer da minha vida essa resposta ao que ela deixou de legado, de tudo, assim, né? E é um prazer para mim. Hoje é a primeira vez que eu estou, de fato, falando para as pessoas abertamente sobre isso, sobre as coisas que eu consegui construir também nesse 1 ano aí, fazendo a retrospectiva. Então, é isso, que sirva para que outras pessoas também possam olhar para essa história e dizer que é difícil, é doloroso, mas, por Deus, pela força que Ele nos dá, é possível a gente seguir a vida. Porque não é o fim, né? Não é o fim. Inclusive, numa das homilias de Padre Fábio, ele falando sobre finados, a humanidade, de um modo geral, quer fugir do tema morte, É porque é desconhecido, a gente não sabe. Exato. E porque a gente é tão apegado à vida terrena, a tudo que a vida terrena pode oferecer, que a gente quer esquecer desse tema. Então, Padre Fábio falava isso. Transformamos o dia de finados num feriado, em que a turma vai pra praia, a turma... Porque o pessoal... É por medo, pelo desconhecido, entendeu? E eu entendo perfeitamente como as pessoas são inseguras em relação a isso. O primeiro impacto de todos nós foi justamente esse, foi muito chocante. Mas a força de Luizinho, de seguir em frente. A missa de 7º dia, ele estava servindo como acólito. O salmo do dia, da missa de 7º dia. Escutai, minha filha, olhai e ouvir isso, que o rei se encante com vossa beleza. Bicho, Ivanildo, você Foi o salmo da minha consagração. Foi mesmo, foi. Amém, irmão. Bicho, assim, eu não gosto nem de falar para eu também não me emocionar, mas porque foi tão lindo a forma como é tão lindo a forma como ele tem lidado. Eu não sei se ele pode mandar spoiler do que ele está projetando aqui. Ele está com algumas ideias futuras, um futuro bem breve, mas assim, a forma como ele está
tocando a vida dele, já é um evangelho vivo. Não, ele não romantiza a morte. Isso que é importante que a gente caracterize essa fala aqui agora. A gente não está aqui amenizando e nem dizendo assim, mas vocês aí estão romantizando demais, a coisa está muito romântica. Não. Pelo contrário. Ao contrário, aqui tem vida, aqui tem sofrimento, aqui tem dor. Mas pegando esse gancho aí, existe uma piadinha que diz que o bispo uma vez foi dar os sacramentos para uma freira bem idosa e ela começa a chorar quando o bispo entra no quarto. E o bispo diz, mas por que a senhora está chorando, irmã? O senhor já veio dar extrema-unção, não foi? Eu tenho medo de morrer, seu bispo. Mas a senhora é uma religiosa. Quantos anos de religiosa a senhora tem? 68 anos. 68 anos só de religiosa, irmã? Só de religiosa. Qual a sua idade? 94. Mas, irmã, 68 anos como esposa do Cordeiro e tem medo da morte? Ela puxou o bispo e disse, seu bispo, é que dessa vida a gente tem experiência, da outra a gente só tem esperança, entendeu? Verdade. Então, o ser humano, ele não sabe lidar com o desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. E esse medo nos trava, nos paralisa, né? Então, essa verdade nua e crua, que é a única coisa que a gente sabe que é verdadeira em nossa vida, é a morte. Perfeito. A fé vai nos abrir essa perspectiva de esperança do mundo do céu, que é aquilo que a gente acredita, porque alguém chancelou isso para nós. Jesus provou para nós que esse é o caminho, a gente acredita e vai, né? Então, o prêmio da fé, como ele mesmo disse, é contemplar essa realidade. Então, Luizinho, hoje, objetivamente, o teu coração aí, futuro médico, vai para uma realidade aí que vai lidar justamente com essa realidade. Você vai lidar com mortes, você vai lidar com vida. Algumas realidades você vai conseguir salvar, outras não. Isso. Vai estar distante daquilo que são os teus recursos. Tu quer que isso também pode fundamentar a tua visão médica hoje? Com certeza. Eu acho que é por isso que ratifica aquilo que eu conversei no começo. Porque eu vejo tanto a medicina hoje como algo vocacional em minha vida, que eu precisei vivenciar nela, na minha vida pessoal, particular, a experiência da morte. Porque como era que eu ia lidar com a medicina como vocação, se a morte era para mim algo distante? Então vejo o cuidado de Deus em tudo, né? Eu me sinto muito cuidado por Ele, apesar de tudo. Porque hoje, quando eu vejo as experiências de morte no hospital, inclusive de pessoas mais jovens que a minha irmã, de crianças, de recém-nascidos, de mães que tiveram filhos e 2 dias depois perderam os filhos, né, que faleceram. Então, quando eu vejo histórias, inclusive até que se a gente fosse colocar na balança, mas que é impossível de colocar, cada história é uma história, mas se a gente fosse olhar até de sofrimento e de coisas muito mais dolorosas, de processos muito mais difíceis do que o que eu passei, do que a que minha irmã passou e do que os meus pais passam hoje, e eu tenho uma sensibilidade e um entendimento maior com o que está acontecendo, porque eu olho e eu digo, eu já passei por isso. Eu sei o que esse irmão está sentindo, eu sei o que essa mãe está sentindo, eu sei o que esse pai está sentindo, né? Óbvio que cada um tem a sua realidade, tem a sua vivência, mas eu acho que me dá um entendimento e um sentido maior para aquilo que eu vou lidar o resto da minha vida, né? Que é com a vida e com a morte, né? E fazer também disso algo que gere sentido para mim também, diante de tudo que aconteceu, porque quando eu vejo essas experiências acontecendo no hospital, também serve de lição para mim, de dizer assim, você não foi o castigado, que isso só aconteceu com você, e com mais ninguém vai acontecer, ninguém mais vai perder uma pessoa da família com 28 anos no auge da vida, não, e até uma forma de dizer assim, você não está só, tem pessoas que sofrem com você, tem pessoas que choram com você, e eu acho que, sem dúvidas, essa experiência me formou como pessoa, como cristão, mas sem dúvidas como médico também. Perfeito. Muito bem. Eu abri para algumas perguntas aqui, agora a gente vai ter que correr, né? Vamos embora. Mas vamos lá, eu gosto quando a gente tem que correr. Eu fico aperreado se a gente disser assim, e agora? Para onde a gente vai? Bate bola agora, tem que ser na lata, né? Perfeito. Vamos lá. E é bronca, porque eu sou prolixo, aí eu enrolo, mas acho que flui bem. Foi muito bom, foi muito bom. Enquanto tu acha, eu posso fazer uma? Deve. Eu posso? Posso mesmo? Eu não tenho, não. Agora não. Vamos lá.
É porque tem umas perguntas aqui. Diogo. Vai lá. Não vale nem a pena. Não vale. Coitado de Jesus Não, amado. ele foi o mesmo. Ele eu acho que é Então, o cara parta. que assiste mais assíduo. Ele foi o que perguntou de Joãozinho. Tu tá vendo, Diogo? Tu tá vendo, Diogo? Peraí, meu Pradinho. Vai. Né, ele disse: se Adão é. Meu Deus do céu. Foi ele que fez a pergunta pra DJ Rony se é cosplay de Joãozinho. Então vai agora, vai. Ele disse: se Adão é católica, como pôde chamar um deus grego pra. Pronto, era essa Enfim, a pergunta que- hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Era essa pergunta que eu ia fazer. Entra um detalhe. Não deus grego, claro. Porque a medicina, muitas vezes, nos torna quase deuses. Porque a gente vai estar lidando com a vida e a morte das pessoas, né? Você entende também que essa realidade, no teu processo formativo, pode te ajudar a entender que nem tudo está nas suas mãos, né? Isso, tem uma hora que a nossa capacidade esgota. Você vai até aqui. Dali pra frente não tem mais como você ir, é só Deus. Então, é a frase que eu falei no começo: primeiro Deus, depois o Senhor, doutor. Por isso que se chama milagre. Porque até onde o doutor pode fazer é cura. Perfeito. A partir do momento que o doutor diz assim, a partir daqui eu não posso fazer mais nada, isso se chama milagre. Isso. Pronto. Obrigado, Diogo, pela pergunta, foi muito boa. Tá Mais uma pergunta. O próprio Luizinho fez uma pergunta aqui. O que representa Adão? O que Adão representa na sua história? O que Adão representa na sua história? Eu coloquei essa pergunta para talvez motivar a forma como eu ia dizer a minha relação com Adão na figura de Felipe, de Isadora, da sogra dele, tia Verônica, que é sócia da Adão também. Perfeito. Mas foi Tua para sogra é sócia. bicho. Minha sócia, todo dia. Rapaz, tu é bronca, viu? corajoso, né? É minha ela um segunda amor. mãe. Segunda É, mãe, segunda para mãe. todos nós. Mas eu coloquei essa pergunta só para dizer também da alegria que foi ver a Dom nascer, né? Na inauguração, na primeira venda de camisas, eu estava lá com Isabela, né? E temos fotos juntos, ela segurando camisa e tudo. Então, vivenciar com a Dom é ter essa experiência de ver a marca nascer, de ver os frutos que ela já pôde dar no processo de evangelização, não somente na nossa paróquia, mas para vários outros grupos, em vários eventos que a gente participou, né, no drive-in, enfim, experiências em Deus muito diferentes daquilo que a gente tinha vivido até antes da Dom surgir, mas com as lives, com o drive-in, com tudo que a gente tem experimentado e até na vestimenta da camisa, porque é muito legal quando eu vou com as camisas da Dom para o hospital, ou para um barzinho tomar cerveja, ou para qualquer lugar que seja, é muito massa você ser identificado como cristão através daquilo que a gente veste, né? Porque o externo revela o nosso interno também. Então é uma alegria para mim, né, perceber a Dom presente na minha vida em vários contextos. Tive a alegria de apadrinhar Felipe e Isadora no casamento deles com minha irmã também, que era madrinha dos dois. Entraram juntos, né? Entramos juntos no casamento deles, então a Dom tem uma parte muito especial na minha vida pelas pessoas que fazem a Dom. Que bom, Muito bom. irmão. Isso dá um corte muito bom pra gente. Me sinto satisfeito, mas eu acho que seria interessante agora um direcionamento do Luizinho. Agora ele não vai olhar para a gente, vai olhar para a câmera. E aí encerra bem essa transmissão, dando aquele recado para quem está agora revoltado. Não somente com Deus, mas com toda a realidade. A gente está vendo um pandemônio, vamos dizer assim, né? Estamos no Setembro Amarelo ainda. E a gente está vivendo aí um pandemônio. Quando eu digo pandemônio, é uma situação de questão política, social. A gente está nos extremos de tantas coisas. E no meio de tudo isso, tanta gente sofrendo a dor. E não está sabendo como lidar, porque até parece que alguém para dar um direcionamento está difícil. Mas essa pessoa chegou até o fim desse podcast sedenta. O que dizer para essa pessoa, Luizinho? Só um momento, com o teu microfone. Com o meu microfone agora. Deixa eu aqui. Com o meu microfone, Luizinho. Que honra, rapaz. O microfone de Ivanildo. Né? Somente o mito dos mitos. É verdade, a referência, o nosso maior comunicador. Rapidinho, antes de eu dar o direcionamento final para as pessoas, o recado, só uma coisa que eu vou falar que talvez tenha muito sentido com isso. Porque chegando a quase um ano do falecimento de Isabela, dia 4 de outubro agora completa um ano,
dia 23 de outubro, lançarei um documentário que conta a história da vida de Isabela, um pedaço dessa história. E nas últimas gravações do documentário, a pessoa que grava, Betina, né, um abraço para ela, junto de Diogo, que participou desse dia de gravação. O das perguntas, maravilhosas. O das perguntas. Ele também me fez uma pergunta. E ele disse: o que você espera com esse documentário? E mais do que contar a história da minha irmã, porque isso de longe não é a consequência do legado que ela deixou, mas com esse documentário a minha missão é de atingir pessoas que estão passando por esse mesmo processo que eu passei, de perda, de luto. E eu dizia que se alguma dessas pessoas assistissem e pudessem encontrar na minha história, na história da minha família, na história de Isabela, alguém que passa diariamente por muita dor, por muita tristeza, por muita saudade, mas que em Deus não perdeu a esperança de viver e com Ele consegue seguir, consegue enfrentar essa dor, porque sabe que o bem mais valioso que a gente tem na nossa vida e que ela merece ser vivida, é para essas pessoas que eu quero chegar. Então, partindo desse contexto do documentário, quero dizer para você que está assistindo esse podcast, que está ouvindo, que não existe em nenhum momento romantização de morte, que a gente não está dizendo que o sofrimento é algo bom, não, ele é muito custoso, mas ele é necessário, porque a gente cresce, porque a gente aprende com ele. Então, entenda que a sua vida é o bem mais precioso que Deus lhe deu e que ela precisa ser vivida, ainda que com dor, ainda que com saudade, ainda que chorando muitas vezes. E aqui atrás eu poderia estar chorando e eu entrar por essa sala e gravar esse podcast, porque é a minha missão hoje, é dar testemunho. E o testemunho passa pela dor, passa pelo sofrimento, passa pela saudade. Então, se você está passando por isso, não desista. Vá com a dor, vá com a saudade, vá com a tristeza mesmo, porque você vai ter alguém lá em cima que vai estar intercedendo por você e que vai estar sendo essa força, o sustento, a segurança. Quando você sentir que perdeu todas as seguranças da sua vida, como eu senti que perdi uma grande segurança em minha vida, que era Isabela, você vai ver que a nossa segurança está nele e não nas pessoas nem em nós mesmos. Então, contem comigo para o que precisar também. Estou aqui à disposição para dividir essa dor com vocês. O que diremos nós depois de tudo isso? Perfeito. Né? Só agradecer, né, velho? Não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva neste canal, porque Deus tem muito a falar com outras histórias que por aqui passarão também. Amém. Tá bom? Amém, velho. Só isso mesmo. Vamos embora? Vamos. Não tem mal o que dizer, não. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Um abraço.